Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à playlist de indicações de livros do meu canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vou indicar um livro de viagem astral chamado Além do Corpo, a arte tradicional das experiências extracorpóreas, do autor Marco Antônio Coutinho, editora Mauad. Então, este é um livro. Marco Antônio Coutinho participava de uma lista de discussões chamado Voadores, né? Isso antes da existência das redes sociais. Nós trocávamos mensagens por e-mail na época, né? Isso lá na década de 90, finalzinho de 90. Então, Marco Antônio Coutinho era um dos que participavam. Ele é escritor, jornalista, massoterapeuta e há 30 anos ele dedica-se ao estudo e prática das experiências fora do corpo. Então, este livro, ele mostra a visão do autor com relação às experiências extracorpóreas, né? Então, ele também observa as experiências de outros, mas coloca a sua própria visão também. E não foi escrito para psicólogos, acadêmicos, projeciólogos. Foi escrito para o público em geral, né? Então é uma linguagem bem acessível, independente dessas categorias que nós temos hoje em dia tão destacadas, né? Então o livro aborda a projeção astral como uma arte tradicional e antiga, né? Na verdade, uma das mais antigas, né? Então toda arte, né, tem por objetivo trazer uma autorrealização, um autoconhecimento, um desenvolvimento interior do artista. E assim é com as experiências fora do corpo. Ele coloca como uma arte e é bem interessante essa visão, né? Como uma arte tradicional, uma arte antiga, né? E transcendente, transformadora. E o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Marco Antônio Coutinho comenta sobre as experiências fora do corpo, sobre o corpo sutil, sobre estados mentais. Já na segunda parte ele comenta sobre o cordão de prata, sobre pontos de vistas diversos com relação às experiências fora do corpo, e até mesmo exercícios práticos. Na parte 3 temos um questionário, né, para quem quiser colaborar com o autor, com a pesquisa do autor, e uma bibliografia para quem quer se aperfeiçoar-se no tema, né? Então são essas 3 partes. Então, citando um pouco o índice, na parte 1 nós temos considerações preliminares. Então ele fala sobre a história, uma história fora do corpo, o corpo de consciência, por que as pessoas saem do corpo, o fio da navalha, onde mora a consciência, companheiros de viagem, por que sair do corpo? É um questionamento muito relevante. Na parte 2, subsídios para reflexão e prática. É muito importante a gente refletir sobre o assunto. Esse livro traz muitas reflexões, né? Então ele traz reflexões, por exemplo, sobre o cordão de prata não existir. Comenta sobre budismo, cristianismo, islamismo, espiritismo. Algumas reflexões destas religiões relacionadas às experiências fora do corpo. Resposta a algumas perguntas de interesse. Perguntas e respostas. Gosto bastante desse estilo de perguntas e respostas, né? Então aqui na página 119. Então aqui nós temos resposta a algumas perguntas. Por exemplo, o que visam as pessoas que se projetam fora do corpo ao realizarem sua experiência? Apenas satisfazer a curiosidade? Então existe a resposta, a visão de Marco Antônio Coutinho. Outra pergunta: qualquer pessoa pode sair do corpo ou isto é um dom somente
que alguns possuem. Outra pergunta muito relevante: existe limite de idade para a prática das experiências fora do corpo? Então, perguntas geralmente que as pessoas fazem. É preciso algum treinamento específico para desenvolver tal habilidade? Em caso positivo, como seria esse treinamento e quem o supervisionaria? Né? Existe o risco da pessoa projetar-se para fora do corpo e não poder mais voltar? Essa é uma dúvida clássica do iniciante, né? Ouço dizer que algumas pessoas saem do corpo, podem ir a outros lugares ou recintos, inclusive ver outras pessoas que estão presentes nesses lugares e ou recintos. Isso poderia realmente acontecer sem que houvesse violação da privacidade dessas outras pessoas? Relação da privacidade envolve questões de cosmoética, não é mesmo? Então tem diversas perguntas que vão ser muito úteis a quem tem interesse nesse tema das experiências fora do corpo. E como anexo a gente tem, conforme eu disse, o questionário, né? Onde tem aqui até a caixa postal do Marco Antônio Coutinho, e tem algumas perguntas para a pessoa que vivencia experiências fora do corpo. Então, se você quiser fazer uma pesquisa, né, tabular uma pesquisa, já dá inclusive uma noção de como deve ser feito esse tipo de... Quais seriam as perguntas interessantes para serem feitas nesse tipo de pesquisa. Então, esse é um livro fininho, mas muito interessante, do Marco Antônio Coutinho. E para finalizar, vou citar um pequeno poema de Marco Antônio Coutinho que diz: dormir nem sempre é ficar à toa. Às vezes quem dorme acorda, às vezes quem dorme voa. De Marco Antônio Coutinho. Até a próxima indicação de livros.